Muito bem, meio-dia mais 5 minutos, estamos iniciando mais uma edição da quinta-feira, o Espaço Saber dentro do programa Abordagem Regional, e como nós havíamos anunciado já na semana passada e também confirmado, nós vamos dar sequência no tema Segurança e Doença no Trabalho com o especialista técnico em segurança, o Márcio. Mas quem conduz esse bate-papo sempre é ele, professor Carlos César Berck, o qual nós já o cumprimentamos com o nosso boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Márcio, a todos os nossos ouvintes. Ficou solene, né? Oi? Ficou solene, né? Ficou, rapaz. Me senti até uma pessoa diferente. Será que é comigo mesmo? Mas então, olha, muito boa tarde a todos. Aí hoje nós voltamos então para falar sobre acidentes de trabalho, né? Mas a segurança no ambiente de trabalho, que não envolve só acidente, envolve também a questão das doenças, né? que são contraídas por conta da atividade laboral das pessoas, né? Por conta da atividade dentro do seu ambiente de trabalho. E mais uma vez aqui trazendo, como na semana passada o programa rendeu bastante em assunto, né? E a gente pediu, o Márcio graciosamente aceitou vir aqui colaborar, né? Para transmitir um pouco do seu conhecimento, que é vasto, e falar um pouco a respeito desse assunto. Márcio Santiago, que trabalha numa empresa aqui da cidade, que é a Batrol, e também tem uma consultoria e tal, e que está aqui hoje mais uma vez para poder contribuir com a gente, para poder trazer um pouco mais de informação a respeito desse assunto que é tão importante, né, que afeta, e a gente falava na semana passada, afeta a vida de milhares de brasileiros, se não milhões. A gente falava que são 700 mil acidentes de trabalho por ano aproximadamente, né? Se você pensar que quando tem um trabalhador acidentado envolve a empresa, envolve a família, então são milhões de pessoas que são afetadas por conta desse problema, vamos dizer assim, que acomete qualquer trabalhador no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, que é o lugar onde nós estamos, onde nós vamos abordar mais as informações. Eu gostaria de também já te dar boa tarde, as boas-vindas, né, Márcio? Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em estar aqui conosco e as suas palavras iniciais. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco sobre essa área que eu gosto tanto, né, que milito nela há tantos anos, e poder dividir um pouco do conhecimento que eu adquiri durante todo esse tempo com os ouvintes aí da Rádio Comunidade. Estou aí à disposição para a gente poder bater um papo e tirar algumas dúvidas que porventura surjam aí. Muito bem. Ô Beck, antes de entrar propriamente no tema, eu quero agradecer também a direção da Batrol o momento, porque ele estaria no horário de almoço, mas a Batrol acabou cedendo um horário para que ele pudesse, dentro do próprio horário de serviço, estar prestando essa colaboração aos ouvintes da Rádio Comunidade. Então um abraço aí a toda a direção da empresa Batrol. É bacana, né? Igual emissora de televisão, quando recebe um artista de outra empresa. Então eu quero agradecer, transmita lá a direção da empresa a essa oportunidade que eles estão proporcionando. Porque se eles falassem não, você teria ou que resumir o seu almoço, ou não seria possível a presença de um profissional com o seu gabarito. Obrigado. Com certeza. Carlos Berck. Mas é muito importante realmente. E como a Batrol tem outras empresas também que tem esse interesse social, que a gente tem tido contato e possivelmente vamos estar trazendo também profissionais para estar falando aqui, como já aconteceu, né, com o escritório de contabilidade e outras empresas aí que estão sempre se dispondo a partilhar um pouco do conhecimento adquirido tanto na organização como pelo profissional, como é o caso do Márcio Santiago, que está aqui. Aliás, eu falo Márcio Santiago, e aí a hora que a pessoa vai procurar no Facebook não acha, né? Mas só que o que acontece? Eu pude perceber que quando ele compartilhou ali algumas informações daqui do nosso programa, um monte de gente foi lá e comentou. Eu compartilhei, teve alguns comentários. Ele compartilhou, teve um monte de comentário. Então, colocar aqui, ó, se você quiser compartilhar, procurar informações do Márcio lá no Facebook, posso falar aqui? Pode, claro. É o Márcio Badu. Então, você procura lá, Márcio Badu no Facebook, você vai encontrar. Mas é um apelido. É um amigo de família, longa data e que está aqui sempre disposto a colaborar conosco. Eu me lembro uma vez
Márcio, a gente estava fazendo doação de sangue lá no Bombeiros, né? E eu falo assim, o sujeito ele tem uma porção de atribuições, uma porção de responsabilidades e ainda acha tempo para poder ajudar os outros. Acho que isso é muito importante, parabéns. Sempre que possível eu gosto de estar colaborando. Bom, eu gostaria de perguntar, parabéns, né, primeiro pela atitude, mas eu gostaria de perguntar a respeito da questão das doenças advindas da profissão do indivíduo, né? Quais são as doenças mais comuns, Márcio, que acontecem com as pessoas? Hoje em dia a gente tem uma série de doenças que podem ser relacionadas à atividade profissional. Primeiramente, a empresa deve realizar avaliações, levantamentos, né? Como eu disse na semana passada, todas as empresas têm que ter alguns documentos, né? Como o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Prevenções de Riscos Ambientais de Trabalho, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Todos esses documentos eles vão levantar os riscos existentes no ambiente de trabalho e direcionar os exames necessários para prevenir que essas doenças se manifestem, né? Porém, hoje em dia a gente vê uma série de algumas empresas, principalmente, que não se preocupam com esses laudos, com esses levantamentos, verem desenvolver dentro do seu ambiente de trabalho situações como perda auditiva, problemas de coluna, todos ligados à atividade. Então, por exemplo, se a pessoa carrega um peso além da sua capacidade física, né? O cara levanta lá um saco de cimento sozinho, o dia inteiro carregando um saco de cimento, sem nenhum dispositivo de segurança, né? Um equipamento de proteção individual, um cinturão ergonômico, ele acaba forçando demais a coluna e vinha desencadear alguns problemas de saúde em função dessa atividade. A pessoa que trabalha, por exemplo, com solda e não utiliza a máscara de solda, ela pode vir a ter um problema no olho, né? Queimação da retina e outras doenças relacionadas àquela exposição. A pessoa que trabalha com pintura e não utiliza uma máscara, ela pode inalar os produtos químicos da evaporação da tinta e desencadear algum problema no sangue, alguma doença ligada à inalação desses agentes. Então, são diversas as doenças que podem desencadear em função da atividade laboral, né? Eu estive pesquisando um pouco até para a gente poder estar falando mais a respeito do assunto hoje e, para minha surpresa, eu vi que tem problemas, como você diz, problema de vista, né? Catarata, às vezes, desencadeado por problemas laborais, surdez, e por incrível que pareça, a surdez acho que é uma das que mais acometem os funcionários. Exatamente, né? Principalmente pela exposição a ruído, mas o ruído ele causa uma série de doenças. Além da surdez, ele causa problemas de estresse, porque o ruído ele atinge diretamente o sistema nervoso central. Dentre as doenças, podem ocasionar desequilíbrios hormonais, até disfunção erétil nos homens, em função da exposição a ruído sem proteção. Essa é uma preocupação muito grande. Com certeza. É um dos problemas. Melhor você reforçar essa fala, que eu tenho certeza que as pessoas que evitam usar os equipamentos de segurança passarão a usá-los, tendo como base os maços de cigarro. Isso é fato, é comprovado, inclusive. O maço de cigarro, o cara chega lá no estabelecimento, que agora obrigatoriamente tem que ter aquela propaganda que pode ocasionar câncer no pulmão, tudo. Eu cheguei a presenciar, estou falando, e é fato. O cara fala, pode dar qualquer um, menos o que deixa a gente broxa, ele deu o termo, né? Ou sem a disfunção. Pode ter câncer no pulmão, pode ter tudo. Agora, então, por favor, o ruído pode ocasionar inclusive, um prejuízo à ereção. Um argumento que eu utilizo nas palestras e treinamentos que eu faço, é levantar esse assunto, porque o cara fica preocupado. Ainda bem que é levantar o assunto. Mas eu fico pensando num DJ, então, né? Pois é, ele tem porque, assim, quando a gente fala em proteção, as profissões elas necessitam de proteção. Então, por exemplo, se você trabalha num ambiente que tem muito ruído, você usa o protetor auditivo, né? Mas o DJ, né, que ele trabalha num ambiente que tem muito ruído, mas ele tem que ouvir... Na questão do ruído, a gente tem duas situações. A gente tem o volume, né, que é a altura do ruído, né, a quantidade de decibéis, e o tempo de exposição.
Então, quando eu fico exposto numa fábrica, que eu fico 8 horas exposto a um determinado ruído, eu começo a ter algum tipo de problema, eu posso vir a ter algum tipo de problema acima de 80 decibéis, 85. Então, muitas vezes o DJ ele fica num ambiente de ruidoso, que o ruído pode ultrapassar os 100 decibéis, porém não é diário. Ele fica num sábado e depois, ou num sábado, ou numa sexta-feira, ou num dia específico, depois ele fica vários dias fora daquele ambiente ruidoso. Então, esse período de repouso dá um tempo para que o organismo se refaça. Fugindo um pouco do ambiente de trabalho, mas eu acho que é muito importante, inclusive porque a cada dia que passa, mais pessoas fazem uso desse instrumento, utilizar o telefone celular para ouvir música, né? E muitas vezes a pessoa, eu já cheguei a estar em transporte coletivo, você está sentado do lado da pessoa, você está ouvindo a música. Quer dizer, se você não está com o fone de ouvido, está ouvindo, imagina o volume que o sujeito está ouvindo ali, né? Não. As minhas amigas fonoaudiólogas que me perdoem se eu estiver falando besteira, porém, nos últimos levantamentos que eu fiz, o fone de ouvido ele está diretamente dentro do canal auditivo, ele está gerando um ruído intenso diretamente de frente ao tímpano. Então, ele pode causar uma perda auditiva muito maior do que a pessoa trabalhando num ambiente ruidoso. Porque ele fica, muitas das vezes, a pessoa... Eu já vi em algumas cerâmicas aqui na cidade, conhecidos meus, funcionário trabalhando na produção, onde já tem um ruído no ambiente, e o cara coloca o fone de ouvido trabalhando ali durante o dia. Então o ambiente já é extremamente ruidoso e ele ainda está com o fone de ouvido alto, numa altura elevadíssima, porque senão ele também não consegue ouvir o som. Então essa exposição diária pode levar a uma perda auditiva considerável em função do uso do fone de ouvido. O fone de ouvido é um perigo se você não utilizar corretamente. Quer dizer que quando o patrão, às vezes, proíbe o funcionário de utilizar o rádio ou algum... Talvez não seja por ele ser ruim. Não quero que o meu funcionário... É uma preocupação com uma perda auditiva que lá no futuro vai sobrar para ele. Exatamente. Dentro do ambiente profissional, além do ruído que você já gera de equipamentos, de máquinas, o empresário ele não deve permitir que o funcionário utilize o fone de ouvido, ouvindo música o dia todo ali, porque ele pode gerar um problema seríssimo de perda auditiva. Vale mais a pena ele controlar o ruído, diminuir o ruído do ambiente e botar uma caixinha de som no local para que as pessoas ouçam a sua música tranquilo. Mas o fone de ouvido dentro do ambiente de trabalho não é aconselhável, não. E existe o problema da distração também, Márcio? Ocorre, tudo depende da atividade. Com certeza há uma distração que pode levar a um acidente. Isso aí é um problema que pode acontecer. Eu hoje estou na presidência do Conselho Municipal de Alimentação Escolar e a gente começou a discutir com as nutricionistas da prefeitura algumas regras que são colocadas para as merendeiras, né? E uma das regras não pode ter rádio na cozinha. Principalmente quando você está trabalhando com faca, com objetos cortantes na mão, não dá para a pessoa se distrair. É um ambiente que tem que ter uma atenção. Então, eu falei assim, puxa, para atividade. O que o rádio tem a ver com a merenda? Eu falei assim, são duas coisas. Uma delas é essa, o problema de se distrair. Não, quantas vezes em casa a gente se pega ali, usando a faca e ouvindo uma música e para poder pensar em alguma coisa e se distrai. Aí fica mais complicado ainda. Mas o outro problema lá, no caso da merenda, são dois problemas. Um deles é relacionado realmente à questão dos acidentes de trabalho, que é o caso da alimentação, tá mexendo com material cortante e tal. E o outro caso também em relação ao manusear o rádio, né? Porque ela está lá fazendo um alimento, ela vai lá mexer no botão. Eu sei que chega até o extremo da precaução, né? Da prevenção. Mas ali está contaminado. Aí volta, mexe no botão do rádio e depois vai mexer com o alimento. Quantas pessoas vão ali tocar no botão do rádio? Quanta bactéria tem ali? Então, gente, às vezes a gente fala... Realmente tem que ter precaução ao tocar o botão, viu? Do rádio.
A gente fala de exagero às vezes, mas não é exagero, porque você está, no caso ali da alimentação, você está mexendo com um produto que vai, você está lidando com um produto que vai alimentar centenas de pessoas, né? Ontem, por exemplo, eu leciono na Faculdade de Casabranca. Ontem estava falando sobre quanto que é aceitável de erro dentro de uma organização, né? E aí eu falei assim, 20% tá bom? Aí o cara falou assim, 20% acho que está um pouco alto. Quanto que seria um número bom? E aí foram abaixando, chegaram num número próximo de 10%. Assim, cada 10 coisas que você faz, uma você pode fazer errado. Aí eu disse assim, olha, você vai ter um filho. E o obstetra erra uma vez em 1000. A cada 1000 partos que ele faz, ele erra um. Você vai com tranquilidade? Aí eu falei, não vou, ele não pode errar. Se o obstetra não pode errar, por que o sujeito que trabalha numa oficina, numa cerâmica, numa indústria, enfim, num comércio, qualquer lugar pode errar? Da mesma forma, né? Principalmente se tratando de segurança, acidente de trabalho, não dá para ter margem de erro. Tem que ser sempre exagero. Eu tenho que ser sempre exagerado. Se eu tenho um ambiente de ruído que gera um ruído de 80 decibéis, que é o aceitável de acordo com a lei, eu instruo os meus funcionários a usar o protetor auditivo. Por quê? Eu não sei qual a capacidade do organismo daquelas pessoas a um ruído de 80 decibéis. Mas a lei diz que 80 não vai dar nenhum problema. Eu prefiro me garantir. A partir de 78, eu indico que as empresas forneçam um protetor auditivo para os seus trabalhadores para que eles trabalhem totalmente seguros. Para a gente ter uma ideia, o que seria 80 decibéis? Assim, um som que a gente pudesse comparar? É complicado a gente ter uma noção. Um liquidificador funciona. Um liquidificador ultrapassa até um pouco, mas chega em torno de 80 decibéis. É um liquidificador, um motor de um carro funcionando numa garagem, né? E a partir daí, a gente tem ruídos de impacto, por exemplo, né? Uma martelada. Olha, eu estou num ambiente que é silencioso, mas a cada meia hora o cara vai lá e dá uma marretada numa chapa de ferro durante 5 minutos. Eu atinjo um pico de ruído que ultrapassa 150 decibéis. Então, esse impacto de ruído na minha membrana timpânica, no meu ouvido, pode causar uma lesão. Deixa eu só fazer já que estamos falando ainda de ouvido, né, de ruídos. Eu estou falando aqui numa empresa que eu trabalhei, tinha, né, a obrigatoriedade por conta do barulho de máquinas, né, máquinas de impressão, máquinas pesadas, né, e o barulho ultrapassava os 80 decibéis e era fornecido aquele protetor abafador, que não é aquele que você... que tem uns agora que você coloca dentro do ouvido. Isso. Né? De acordo com o ruído, a gente tem um protetor. Então, o plug, que é esse de inserção que você coloca dentro do ouvido, tem uns que é uma espuminha, tem outros que é de silicone. Esse ele tem uma atenuação que gira em torno de 14 a 16 decibéis, 17. Dependendo do fabricante, dependendo do modelo, ele vem no CA, que é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, vem um laudo dizendo qual é a avaliação que esse equipamento passou e qual é a capacidade dele atenuar. Então, esse gira em torno de 14 a 17. O protetor concha pode chegar até 23, 25 decibéis de proteção. Então, num ambiente de ruído de 100 decibéis, se eu utilizar o de 25, ele vai me colocar dentro do limite de tolerância. Dentro desse concha, né? Inclusive eu estou falando porque houve algumas indagações justamente por conta da música. Sim. Mas se eu sou obrigado a usar esse fone de ouvido que não toca música e por conta do ruído das máquinas, por que eu não posso usar um fone de ouvido ligado num aparelho ouvindo música? Aí, obviamente, na época, o dono da empresa explicou tudo mais, que não pode. Mas seria interessante você, como técnico, deixar bem evidente isso. Porque, às vezes, nós o taxamos, né, os proprietários, gerentes, chefe, de chatos, de exagerados. Mas tudo isso é em preservação à vida e aos acidentes. A proibição de não usar um fone de ouvido para ouvir música é porque a gente não tem como controlar o volume que essa pessoa vai ouvir. Então, aqui, tudo bem, você pode ouvir até o volume 10. Aí, quem garante que esse trabalhador vai ficar todos os dias, o dia inteiro, no volume 10 ouvindo esse som? É óbvio que em algum momento ele vai alterar para o 15, para o 20, para o 50, né? E ele vai se expor a um ruído intenso diretamente no canal auditivo. E quando eu
exponho um trabalhador a um determinado ruído, eu assumo essa responsabilidade. Então, a empresa, se amanhã ela autoriza o funcionário a trabalhar sem proteção e ouvindo música, e amanhã depois ele tem uma perda auditiva, essa perda auditiva vai ser uma responsabilidade da empresa. Então, ela não pode assumir esse risco. Além do que ele está substituindo o som ambiente por um outro som. Também Exatamente. Pode provocar o mesmo tipo de agressão. Né? Não tem como. Além daquilo que nós já abordamos aqui, que é a distração. Né? Porque quando ele coloca o protetor auditivo, ele não ouve nada, então ele se concentra na atividade. A partir do momento que ele coloca a música, ele já não está tão mais concentrado na atividade como porque você está ouvindo ali, imagina a pessoa que está agora trabalhando, ouvindo um fone de ouvido e ouvindo a nossa conversa. Ele vai prestar atenção no assunto que está sendo discutido dentro do ouvido dele ali. E ele pode perder totalmente a atenção dele no que ele estiver fazendo no trabalho. Um motorista de ônibus, por exemplo, que fica o dia inteiro ali, troca marcha, buzina. Vamos pensar, aqui na nossa cidade nem tanto, já começamos até a sentir um pouco isso, mas em cidades maiores, onde você tem lá os motociclistas que passam lá com a buzininha, etc. e tal, ele não pode usar o protetor auricular porque ele precisa estar atento aos sons do ambiente. Mas, por outro lado, também ele sofre esse tipo de agressão, né? A exposição é um pouco menor, porque ele não fica exposto a um ruído tão alto, é lógico. Tem buzina, mas é importante que seja feito no levantamento, naquele laudo, a empresa faça uma dosimetria de ruído. Como é que funciona? A gente coloca um aparelho que se chama dosímetro, acoplado na gola da camisa do trabalhador e o aparelho na cintura. Ele vai trabalhar por algumas horas com esse aparelho, captando todos os sons a que ele está exposto. Esse aparelho vai me dar um resultado me dizendo qual é o ruído que esse motorista está exposto efetivamente. Então, a partir desse levantamento, eu tenho condições de verificar se realmente esse motorista está exposto a um nível de ruído muito grande ou não. Para o caso do motorista, o maior risco para ele é o estresse. Né? A gente já entra no caso de estresse por conta de toda essa preocupação, o trânsito aqui na cidade, aqui em Porto Ferreira já está ficando difícil, mas imagina nas grandes cidades, você dirigir nesse trânsito, moto passando, carro, pedestre, anda, é uma dificuldade tremenda. Então o estresse psicológico acaba sendo um risco até maior do que o ruído a que ele está exposto. Mas para isso é importante fazer todos esses levantamentos. Eu penso, assim, no segundo bloco, eu gostaria da gente abordar mais profundamente essa questão do estresse, porque ele está envolvido com praticamente todas as atividades laborais, né? Exatamente. Mas até em relação ao ruído, a gente fala, né, de quantidade de decibéis. Mas às vezes nem é tanto a quantidade de decibéis, mas é o tipo tempo, de... E o tempo de exposição também. Isso. Veja, por exemplo, um sujeito que outro dia eu estava trabalhando e uma pessoa do meu lado ali com aquelas canetas de pressão. Sabe aquelas canetas de... você aperta para você aperta para sair a ponta, depois aperta para retrair a ponta de novo. E a pessoa lá, tec. Você sabe o que eu ia falar? O barulho nem era alto, mas eu já estava começando a ficar tão incomodado. Sim. Bom, tem pessoas que se estressam com o mastigar de uma outra pessoa, quer dizer, aí já é um outro problema, né? De sensibilidade, que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. A gente vai abordar no segundo bloco, inclusive um outro assunto para você já ir se preparando. Nós temos 3 minutos, mais 2 aqui da história hoje, 5 minutos para dar tempo de você ir preparando questões psicológicas também. Nós temos aí às segundas-feiras agora a participação de psicólogos. E está tendo muitos problemas, inclusive de depressão, suicídio, várias ações, e algumas podem estar ligadas ao laboral delas? É a pergunta que vai ficar para o segundo bloco. O intervalo é rapidinho e a história hoje vai falar dos 194 anos, nascia o poeta Gonçalves Dias. Já leu o Gonçalves Dias, não? Sim. Ele morreu novo, né, com 21 anos de idade. E já deixou uma obra grande. Uma obra grande, isso foi um naufrágio. A história hoje, no dia 10... nascia há 194 anos atrás o poeta Gonçalves Dias. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. 10 de agosto de 1823, nasce Antônio Gonçalves Dias. O patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Letras nasceu em Caxias, Maranhão.
Poeta, professor, advogado, jornalista e crítico, fundou em 1849 o jornal Guanabara, que tinha como um de seus colaboradores Machado de Assis. Pesquisador da história brasileira, incorporou em suas obras o espírito e a cultura nacional. É considerado um dos principais representantes do romantismo do século XIX, tendo feito parte da primeira geração do romantismo, também conhecida como geração indianista ou nacionalista. Seus poemas exaltam a pátria, o índio, o negro e as belezas naturais do Brasil. Valores medievais e religiosidade também se fazem presentes em poemas marcados pela presença da rima e da musicalidade. Canção do Exílio, segundo especialistas, é um de seus trabalhos mais marcantes e emblemáticos e uma das mais conhecidas poesias da língua portuguesa. Foi escrito em 1843, quando Gonçalves Dias estava em Coimbra, Portugal, estudando direito. Ana Amélia Ferreira do Vale foi o grande amor do poeta, mas a família da amada não permitiu a união. Em 1852, no Rio de Janeiro, se casou com Olímpia Carolina da Costa, com quem teve uma filha, que morreu ainda na primavera dos primeiros anos. Um casamento permeado pela dor. Gonçalves Dias imprimiu uma marca própria. A dor, o luto, o preconceito sofrido pelo tom da pele e pela origem humilde, tudo era material para os textos do poeta, que em 1847 escreveu a obra Dona Leonor de Mendonça, onde o drama poético se fez ainda mais evidente. No prefácio do livro escreveu: A imaginação tem cores que não se desenham, a alma tem sentimentos que não se exprimem, o coração tem dores superiores a toda expressão. O drama é feito para ser representado. Antônio Gonçalves Dias morreu em 3 de novembro de 1864, aos 21 anos, vítima do naufrágio do navio Ville de Boulogne, na costa maranhense. História hoje, sonoplastia Marcos Tavares, pesquisa e texto Solimar Luz, interpretando Gonçalves Dias, Luciano Barroso. Edição Patrícia Leite, apresentação Carmen Lúcia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Muito bem, meio-dia mais 37 minutos, de volta com o programa Abordagem Regional, Espaço Saber, e hoje conversando com o Márcio Badu, deixa o Santiago para lá, porque ninguém vai saber quem é mesmo, né? E o professor Carlos Berck falando sobre segurança, doenças laborais e tudo mais. Carlos Berck. É isso aí, a gente encerrava o primeiro bloco, a gente já deixava até, você deixou uma pergunta agora para o segundo bloco, mas em off aqui a gente conversava sobre um aspecto importante que ficou faltando falar sobre o problema auditivo, que é um dos problemas que mais acontece nas empresas, né, Márcio? Você comentava a respeito de quando que a pessoa percebe que está sofrendo uma perda. A perda auditiva é um problema que ele é silencioso. Então, muitas vezes, a pessoa não nota. Ela começa a ter uma perda auditiva, não percebe. Então, aí o pessoal em casa começa a ter que chamar a pessoa mais uma ou duas vezes para a pessoa poder ouvir. Aí, de repente, ele chega e aumenta o volume da TV. Então, a gente começa a achar que é normal. Ele tem uma mania de ouvir a televisão muito alta, né? Aí, a hora que ele começa a perceber que você tem a ciência e fala, pô, eu acho que eu estou com um problema auditivo, é sinal que esse problema já está muito agravado. Porque demora, é uma situação que pode demorar muito tempo. De acordo com a sensibilidade do organismo de cada pessoa, demora um período. Porém, quando a pessoa nota, já é tarde demais. Então, às vezes, a pessoa pode trabalhar 2 anos exposto a ruído, e quando ela perceber, ela já teve uma perda considerável, e em alguns casos a perda auditiva ela não recupera, você não tem como, aquele órgão do corpo humano, né, a membrana timpânica, é um dos poucos órgãos do corpo humano que não se refaz. Se você chegar num ponto de romper ela e perder a audição de forma grave, dificilmente você vai ter condição de recuperar. Aí vai partir para o aparelho auditivo ou vai perder totalmente aquela audição, né? Então é um assunto que deve-se ter proteção,
Porque quando você pensar que não está ouvindo legal, é sinal que já está com a perda auditiva considerável. Avançado. Bom, o Paulo tinha deixado uma pergunta que era em relação à questão dos problemas do trabalho que afetam o emocional, o psicológico da pessoa, levando às vezes até a situações extremas como suicídio, por exemplo. Eu gostaria de dar mais um tempinho ainda para você ir articulando aqui a sua resposta e falar ainda um pouco a respeito da questão física, né? Aí pesquisando, eu vi que a primeira, entre as 10 principais causas de afastamento por motivo de doença no trabalho, estão essas que a gente comentou em relação à audição, e em relação às questões psicológicas que o Paulo levantou, e em relação também à questão de postura. E aí tem problema de dor nas costas, lerna, que é lesão de esforço repetitivo e tal. E aí, pesquisando um pouco mais, eu vi que as empresas se preocupam também, deveriam se preocupar, né? Quem ainda não se preocupa, com a questão da ergonomia. Ergonomia ou ergonometria? Não sei. Ergonomia. Sim. Que é justamente a questão da postura dos indivíduos e tudo mais, né? Para evitar que esse tipo de problema aconteça. Eu penso aqui como leigo até que seja vantajoso para a empresa investir nesse tipo de precaução, de prevenção, do que acabar tendo o afastamento dos indivíduos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Não, com certeza. A ergonomia ela está dentro da área da segurança na norma regulamentadora 17, que fala exclusivamente sobre ergonomia. Então, dentro dos laudos, dos levantamentos que a empresa tem que fazer, existe também um documento chamado laudo ergonômico. Esse laudo ergonômico é uma avaliação feita por um fisioterapeuta especializado em ergonomia, que ele vai identificar aquela atividade, quais são os músculos, quais são as partes do corpo que eu estou exigindo mais. Quando eu tenho que ficar abaixando e levantando durante toda a minha atividade laboral, eu estou forçando muito a minha coluna, o meu tronco, a minha coluna cervical. Então, o que é interessante fazer? Antes de começar a trabalhar, fazer uma atividade física, fazer um aquecimento. São poucos minutos, né? 5, 10 minutos de atividade física que podem ajudar bastante no desempenho dessa atividade. Além disso, a ergonomia trata também a forma de você adequar a atividade ao trabalhador. Então, se você tem uma pessoa baixinha que trabalha numa bancada muito alta, a ergonomia vai te orientar a colocar ali um banquinho ou uma plataforma mais alta para que essa pessoa fique numa postura mais ereta, para que ela não precise trabalhar na ponta dos pés ou trabalhar, se ela é muito alta e a bancada é muito baixa, para ela não precisar trabalhar dobrada, né, com as costas dobradas para poder alcançar a mesa. Então a ergonomia, né, ela vai tratar diretamente essas situações, adequar a atividade laboral de acordo com o tipo físico de cada trabalhador. A gente vê no escritório, que é uma atitude bem simples e que é ergonomia pura, é você colocar ali um livro debaixo do monitor, né, do computador, para deixar o monitor mais alto na altura do teu olho, para que você não precise ficar olhando para baixo e forçando o pescoço, né? Então, essa simples atividade de você elevar um pouco o monitor do computador já é uma atividade voltada para a ergonomia. E muitas vezes as consequências são incapacitantes, né? Muitas. Então, muitas vezes a pessoa pode ter, falando de coluna, né, que é mais fácil de se visualizar, a pessoa desencadear alguns problemas como hérnia de disco, né, que muitas vezes levam a uma cirurgia, a pessoa às vezes tem que imobilizar a coluna e perde até alguns movimentos, né? Tudo isso ligado àquela atividade, né? Eu vejo, na minha profissão, por exemplo, como professor, às vezes a gente tem que corrigir 800 provas no final de semana para entregar as notas na semana seguinte. Você sabe disso? Você tem a sua cunhada que é professora também e tal. E eu achava, por exemplo, quando as pessoas falavam, estou com tendinite, não consegui trabalhar, eu falei assim, isso é frescura, né? Até que eu tive. Eu vou dizer um negócio para vocês. Você que está me ouvindo aqui. Olha, de tanto ficar corrigindo prova, escrevendo, etc. e tal, e de forma incorreta, sem fazer um aquecimento que você falou, alongamento. Né? O que acontece? Gente, você não consegue dormir. A dor é incrível. Então, eu acabei depois indo procurar um profissional da saúde, etc. e tal.
e acabei ficando afastado ali 4 dias. Mas eu já estava com a dor, eu ia trabalhar, fui trabalhar por 2 semanas com dor. Né? Mas assim, os alunos percebiam isso, inclusive. Nas mãos, né, tem uma doença que chama síndrome do túnel do carpo. É uma inflamação na região do pulso, que incapacita totalmente a pessoa de trabalhar e de fazer qualquer atividade, porque ela é uma dor que ela é constante, ela não cessa, né? E muitas das vezes só é possível se fazer uma cirurgia para amenizar essas dores, mas não elimina que esse problema retorne, porque se a pessoa continuar realizando as atividades da forma repetitiva como ela estava fazendo antes, esse problema pode retornar novamente. E com o movimento de forma errada. Exatamente. Muitas vezes o movimento repetitivo de forma errada pode levar a esses problemas. Tanto que, eu não sabia o nome dessa doença que você falou. Síndrome do túnel do carpo. É mais comum do que se imagina, né? Sim. Acontece muito. Porque eu vi já várias pessoas acometidas por essa dor incessante e até então não se sabia, né? Quer dizer, os profissionais sim, a gente que é leigo não tinha o conhecimento. Ela se popularizou um pouco mais, né? Nos últimos anos aí a gente tem ouvido muito mais, até por conta do aumento de pessoas trabalhando e levando e cada vez mais essas informações. Digitação, isso, a digitação realmente é Salvo o melhor juízo, o digitador tem a cada hora 10 minutos de intervalo, alguma coisa assim. Né? A pessoa que trabalha com digitação, existem algumas regras de trabalho que são regulamentadas e que a cada um determinado período de trabalho ele tem que ter um tempo para alongamento, para aquecimento das mãos, para repouso. Eu tenho um amigo que trabalha programador, né, analista de sistemas, né, e ele diz assim, eu deixo sempre uma garrafa de café perto, porque a hora que eu olho para a garrafa de café eu falo assim, é hora de eu tomar um cafezinho. Não que ele goste tanto assim de café, mas é um momento para parar, para fazer o alongamento, etc., para evitar que tenha alerta ali. Exatamente. E além disso, alguns equipamentos, por exemplo, apoio de punho para digitação, o mousepad com aquele apoiozinho para apoiar o pulso, a cadeira com apoio de braço, são algumas ferramentas que são utilizadas para facilitar o trabalho de quem trabalha com digitação. Márcio, semana passada a gente chegou a abordar aqui que aqui em Porto Ferreira o Paulo até levantou um dado importante, que Porto Ferreira ela é tida nos hospitais especializados em oncologia, especialmente aqui em Jaú e em Barretos, como uma das cidades da região, ou a cidade da região, que tem mais incidência por habitante, né, em proporção à quantidade de habitantes, mais incidência de câncer. E a gente até levantou que poderia ser um efeito da silicose, que no passado as pessoas trabalhavam na cerâmica artística, ou na cerâmica de uma forma geral, sem utilização de máscara e tudo mais, e hoje esse cuidado já está sendo tomado. Né? Antigamente, a sílica ela era usada de forma desenfreada, as pessoas não tinham noção do problema que ela causava. A partir do momento que houveram vários estudos, principalmente na nossa região, né, ligados a diversas doenças, como a silicose, câncer, entre outros, a sílica foi banida. Então hoje não é permitido se trabalhar mais com a sílica. Além de que é obrigatório o uso de alguns equipamentos de segurança para lidar com a matéria-prima ligada à cerâmica. A mesma coisa acontece com o amianto, né? Sim, o amianto então, também é proibido. Foi proibido. Mas ainda tem, aí de novo, agora saindo da empresa e indo para casa do cidadão. Ainda tem aquelas pessoas que têm a caixa d'água de amianto. Corre o risco dela estar sendo contaminada no momento que está tomando aquela água? Sem querer causar nenhum desespero aí, né? A contaminação, para quem já tem esse tipo de caixa, ela é muito pequena. Existe, mas ela é muito pequena. Muito pequena. Um problema maior é o manuseio do amianto em si. Então, o pó do amianto. Esse é um problema gravíssimo. Agora, quem já tem a gente já imagina assim, há muito tempo que já não se comercializa, né, caixa de amianto. As caixas que tem hoje já estão cobertas com aquele lodo. Então esse lodo que fica dentro já é uma proteção e não vai permitir que a caixa d'água libere esse amianto junto com o líquido. Bom saber, pelo menos eu não vou limpar a minha caixa d'água. Né? Deixa o lodo. Não é que a mulher fala, limpa a caixa. Não, o lodo me protege. Pois é. Mas é verdade, é igual tomar banho, né? Outro dia eu ouvi uma entrevista de uma dermatologista, ela falou assim, até aquela pessoa que por excesso de zelo passa muito sabonete, esfrega demais e tal, e a gente tem que deixar um pouquinho de
de gordura, alguma coisa na pele para proteger, porque a gordura da pele protege também. Né? E às vezes a pessoa, por excesso de zelo ali, acaba aí a pessoa começa a tomar banho só de sábado agora, né? É bom saber que gordura protege também. É sim. Inclusive contra o frio. Outro dia eu estava sem blusa e a pessoa falou assim, poxa, mas você não está sentindo frio? Eu disse, não, eu tenho uma capa de gordura que me protege aqui. Mas olha, agora então entrando na pergunta que o Paulo tinha deixado, né, as questões do estresse, né, as questões psicológicas, até que ponto elas influenciam na qualidade de vida do indivíduo e como que a empresa pode fazer para amenizar esse tipo de impacto. E levando a pergunta do Paulo, né, ele disse assim, olha, muitas vezes pode acontecer do sujeito chegar a uma situação tal de estresse que pode tomar decisões que... mais radicais, né? Mais radicais, por exemplo, um suicídio ou situações parecidas. Porque no ambiente de trabalho, Márcio, é difícil você detectar, por exemplo, que aquele ambiente pode gerar um problema psicológico, de estresse, depressivo, enfim. Você falou do ruído, mas até que ponto isso pode acometer aí o trabalhador a isso? Né, baseado até na questão do ruído que você comentou, e a gente volta na questão da dificuldade erétil, coisas mais para os homens. Você ficou preocupado, né, Fiquei, Paulo? Cara, eu vou até me preocupar um pouco mais, vou usar mais o protetor. Mas pode também o próprio ruído chegar a esse estresse laboral e um problema psicológico? Não, pode levar sim, porque quando a pessoa trabalha exposto a um determinado nível de ruído, ela começa a ter, o ruído começa a interferir no sistema nervoso central. Então ela vai interferir na concentração, o aumento do estresse dessa pessoa, essa pessoa vai ficar muito mais estressada, vai chegar ao final do dia muito mais estressada, então isso aí vai levando a situações psicológicas. Os meus amigos psicólogos aí, que me desculpem se eu estiver falando alguma besteira, mas assim, eles vão saber falar com mais propriedade do que eu. Porém, você imagina a pessoa trabalhando o dia todo num ambiente ruidoso, numa situação que hoje a gente ouve muito falar, que é o assédio moral, né? Aquele chefe que é cruel, que é mal educado, que grita com o trabalhador. Então, aquilo ali vai chegando a um nível de estresse que pode levar essa pessoa a situações que a gente nem imagina ou até algumas doenças. A gente viu recentemente nos telejornais aí na região um trabalhador que botou fogo no carro do patrão, né? Em função de problemas no trabalho, né? Então, e tudo isso é levado de causas psicológicas, né? A pessoa não vai lá e botar fogo no carro do outro do nada, né? Sim. Não é todo dia também que isso acontece. Não, mas claro pode chegar a uma situação extrema. Exatamente. Mas antes ainda de chegar a essa situação extrema, Paulo, eu até colaborando, tentando dar uma colaboração aqui, contribuir um pouco na discussão, outras coisas já aconteceram. Aumento da pressão arterial, uma série de outras coisas aconteceram que... dificuldade para dormir. Impacta na qualidade de vida. Dificuldade no relacionamento com a família, a pessoa começa a ter problemas de relacionamento em casa, acaba descontando em casa, que para ele é mais fácil. E às vezes a pessoa nem nota. Muitas das vezes a família vai perceber muito mais fácil do que a própria pessoa que está doente. Então, olha, o que está acontecendo com você, né? Você não era assim, de repente você anda chegando nervoso, a pessoa começa a ficar calada, a pessoa começa a se alimentar mal, ela começa a ter perda de peso ou ganho de peso, começa a ter problemas ligados a colesterol, a glicemia. Então, tudo isso... sei disso, eu passei por isso agora nesse final de ano, muita ansiedade, né, por conta do curso que eu leciono aqui em Porto ter sido extinto, e eu não sabia o que ia acontecer comigo agora no começo do ano. Eu sei que a gente, na escola, nós temos 45 dias de férias no final do ano. Eu passei praticamente os 45 dias acamado, por conta de ansiedade. A ansiedade está ligada diretamente. Mas isso refletiu na minha qualidade de vida, não só na questão emocional, mas também refletiu como se chama quando o emocional influencia no físico? Tem um nome para isso. Sim. Né?
acabou acontecendo de eu ter problemas com gota. Eu tenho ácido úrico elevado, às vezes eu fico com crise de gota 2-3 dias, pronto, acabou. Fiquei praticamente um mês sem conseguir andar direito e tal. Eu falo assim, refletiu muito na minha qualidade de vida o fato da instituição onde eu trabalho não ter dado esse suporte para a gente poder saber o que ia acontecer no começo desse ano. Que é importante, muitas empresas têm um trabalho dentro da área de recursos humanos de dar um apoio psicológico para que essas pessoas possam se abrir, falar, tentam dar treinamentos para os líderes da forma correta de tratar as pessoas, de tratar de uma forma mais respeitosa, né? De uma forma que a pessoa... Porque o trabalho é correria, né? Você está no dia a dia, você tem a preocupação de produzir, de atender pedidos e tudo mais. Então, se você não tiver um apoio psicológico, você começa a ter esse tipo de problema. Eu até diria que para todo mundo que está nos ouvindo, mas especialmente para quem emprega, né? Não fazer esse tipo de chantagem emocional com o funcionário, sabe? Às vezes assim, o funcionário está lá, o patrão chega e fala assim, gente, tem que produzir mais, tem uma lista, um monte de gente aí querendo entrar, tem... Para quem está satisfeito, quem não está satisfeito, a porta da rua serventia da casa, tal. Então começa a haver essa pressão psicológica realmente. E aí o que acontece? Eu fico pensando que existe uma simbiose aqui, né? Sim. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? O que é mais... O que acontece? O Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Aí o sujeito lá estressado acaba tendo problema em casa, tendo problema em casa acaba produzindo menos no trabalho, e aí, quer dizer, na realidade todo tudo mundo poderia perde. ter sido evitado. Todo mundo perde nessa situação. Quanto mais você puder facilitar e melhorar o ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho vai ser muito mais produtivo e seguro. Márcio, está chegando já ao final, falta só 5 minutos. Eu queria só trazer um assunto que é importante, que é a própria medicina preventiva do trabalho, porque é muito comum, né? Eu sei que a gente já trabalhou em algumas empresas de menor porte, umas de pouco maior porte. As empresas de maior porte, com maior número de funcionários, já tem um RH mais trabalhado, com profissionais, com psicólogos e tudo mais. As empresas com um número menor de funcionários não têm essa capacidade de manutenção desses profissionais. E às vezes acabam terceirizando, né, o serviço de medicina preventiva. Mas é muito comum a gente ouvir, olha, vai fazer o exame admissional. Bom, admite, depois quando o cara vai embora faz o exame demissional. De quanto em quanto tempo a lei, ou se existe uma obrigatoriedade dessa medicina preventiva? Por exemplo, o cara entra na empresa, fica 5, 6 anos e fez lá quando entrou e vai fazer de novo o exame quando saiu. Né? Como funciona isso, dentro da lei existe o seguinte, a obrigatoriedade de você fazer um exame admissional quando a pessoa é contratada, para você ter ciência da saúde dessa pessoa que está entrando na sua empresa, de que ela está em perfeitas condições de saúde. Mas existe também o exame periódico. O exame periódico seria um exame anual, feito todo ano para verificar. Mas nem todas as empresas fazem. Pois é, então esse é um problema. Quando a empresa ela não faz o periódico, ela só vai fazer lá no demissional, ela acaba tendo um problema. Então, se ela contrata o funcionário, trabalhou 5 anos, no demissional, ele faz o demissional e apresentou algum problema de saúde. E aí, quem vai se responsabilizar por essa perda auditiva, por exemplo, que ele teve nesses últimos 5 anos? Então, é importante que você faça os periódicos. Voltando ao ruído, se você trabalha num ambiente que tem ruído, então ele vai ter que fazer a audiometria, né, que é o exame para verificar as condições de audição dele, e o exame clínico. Depois de 1 ano, ele vai repetir esse exame de audiometria. Na audiometria, a fonoaudióloga ela vai identificar se houve alguma perda auditiva durante esse período. Se aconteceu alguma perda auditiva, a empresa ela tem tempo para verificar o que está acontecendo. Olha, esse protetor auditivo que a gente está usando não está atenuando o ruído suficiente. Vão implantar um protetor auditivo mais potente e dê uma atenuação maior. Ou vamos transferir essa pessoa desse setor ruidoso para um outro setor menos ruidoso. Porque a empresa, a partir do momento que ela contrata a pessoa, ela é responsável para manter a condição física dessa pessoa em bom estado. Né? A pessoa não pode ser contratada para ficar doente dentro da empresa, né? Ela é contratada para trabalhar. Então a empresa deve ter esse cuidado. É extremamente importante realizar os exames periódicos enquanto a pessoa estiver trabalhando na empresa para acompanhar a evolução. E como você falou na semana passada, a empresa ela tem o bônus
por ter o funcionário, que é o lucro que o funcionário traz, mas ela também tem o ônus, né? Tem o ônus que são essa responsabilidade. Márcio, chegando no final, eu gostaria Passou assim, rapidinho, hein? Passa, você vê. Nem Quando percebe. a conversa é boa, Pois né? O papo é bom, o tempo passa e a gente nem percebe, né? Mas assim, agora, imaginemos assim, pelo lado do funcionário. Tudo foi feito, as precauções foram tomadas, etc. Mas, enfim, ou não. Mas o funcionário precisa agora da entrada no afastamento, alguma coisa. Até que ponto, assim, a gente sabe que os primeiros 15 dias de afastamento é a responsabilidade da empresa, a partir dali é do INSS. Isso. Que documentos que ele precisa providenciar para poder provar uma incapacidade por mais de 15 dias? Como que ele consegue esse benefício? Aí na verdade ele vai ter que passar pelo médico, né? Ele vai... Médico do INSS. A princípio ele pode estar passando por um médico no pronto-socorro, médico do convênio médico dele, que vai identificar a doença ocupacional ou o acidente de trabalho, né? Olha, a pessoa está com uma perda auditiva, pode ser relacionada à atividade dele. Esse atestado já é o suficiente para que ele dê entrada no INSS, né? Se for um acidente, ele vai precisar da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, que quando eu sofro um acidente trabalhando na empresa, eu tenho que preencher esse documento. Fornecido pela empresa, porém, se a empresa não quiser fornecer, eu posso entrar no site do INSS e preencher diretamente no site do INSS e depois apresentar essa documentação com a solicitação de afastamento. Nesse caso aí da CAT, só fazendo uma interrupção para ficar claro, porque teve um conhecido, né, que sofreu um acidente de bicicleta indo para o trabalho. Sim. E a dificuldade que a empresa apresentou para fazer a tal CAT, ele eu vou perder o tempo, não sei o que lá, depois ficou sabendo dessa questão. Mas existe essa preocupação, porque às vezes o empresário fala, não, ele estava. Porque na verdade ele estava indo embora do serviço, mas ele estava no percurso. Então caracteriza acidente de trabalho. Tem que ser feita uma CAT de acidente de trajeto, uma coisa muito simples, porém algumas empresas não têm esse conhecimento. Então, e não é nem por maldade às vezes, é por falta de conhecimento mesmo. Muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo. A empresa acha que. Algumas empresas acham, eu vou emitir a CAT, eu vou ter alguma penalização. Não tem. Se foi comprovado, é lógico que juntamente com essa CAT, eu tenho que fazer um croquis desenhando em que local ele se acidentou, se estava dentro do trajeto ou não, algumas coisas burocráticas ali, mas é super simples. E às vezes a empresa não tem o conhecimento para fazer isso. E é onde às vezes eles acabam não fazendo ou se negando a fazer por algum motivo, mas não é nenhum problema muito grave não. Se a empresa se recusar a fazer, o próprio trabalhador pode ir lá, acessar o site do INSS e emitir a própria CAT diretamente. E aí depois agendar aqui no posto do INSS, no caso de Porto Ferreira, aqui na esquina do antigo City Móveis. Aqui. Isso. É só agendar, vir aqui e dar apresenta entrada. A documentação e aí eles vão orientar os novos procedimentos, que aí ele vai passar por uma avaliação do médico perito do INSS para avaliar toda a situação. Legal. Só colocando aqui, né, que recentemente nós tivemos aí greve dos médicos peritos, aí muita gente acabou ficando sem o benefício, né, mas aí já foge do assunto, né, que seria a relação da empresa com o trabalhador e entra aí numa questão mais trabalhista mesmo, mas trabalhista em relação às reivindicações dos médicos aí. Exatamente. Márcio, mais uma vez, cara, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que eu tenho uma satisfação muito grande de ser seu amigo e de ter a possibilidade de ter recebido a sua gentileza de estar se dedicando a vir aqui nos orientar e orientar os nossos ouvintes também. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E você que está em casa, continue aí na audiência da Rádio Comunidade. E também entre em contato conosco, o nosso site www.radiocomunidade105.com.br, no facebook.com/radiocomunidade e no Twitter @fmcomunidade10 e também pelo Radiosnet, que você pode também baixar ali a Rádio Comunidade e estar ouvindo em qualquer lugar do planeta. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado pela sua presença, saúde, sucesso e fica aí as suas considerações finais. Eu agradeço aí, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto que eu sou suspeito a falar, porque é uma área que eu gosto muito, trabalho nisso há anos, me dedico extremamente à área de segurança do trabalho há anos
E fico feliz de poder estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse assunto tão vasto. E estou à disposição, sempre que precisar, a gente está aí à disposição. Queria aproveitar, mandar um abraço para o meu irmão, que está fazendo aniversário hoje. Pessoal lá, parabéns para ele. Também os meus amigos aí da Laborseg, Segurança do Trabalho, pessoal da Triconect, que me puxaram a orelha semana passada, que eu não mandei abraço para ninguém, né? Todos os amigos aí, pessoal do Facebook aí, um abraço para todo mundo aí, obrigado e até a próxima. Como que é o nome do seu irmão? Marcelo. Marcelo, parabéns, rapaz. Felicidade, saúde. Você tem um irmão que é joia aqui, viu?